Bom dia, oitavo ano. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março, iniciando a nossa aula de hoje de oficina de negócios. Hoje nós já vamos começar a aula com vocês fazendo a atividade de classe. Vamos começar com a atividade de classe de hoje. Lembrando que o caderno tem que ser uma matéria para a disciplina de oficina de negócios, separado da matéria de matemática, certo? Então, vocês vão pesquisar agora, certo? Como atividade de classe, sobre os 4 pilares da educação, que estão relacionados ao nosso primeiro capítulo, que é sobre desenvolvendo lideranças. Então, nós vamos começar. Pesquise sobre os 4 pilares da educação. Vou colocar o primeiro, letra A. Vocês vão deixar 3 linhas e vão explicar, certo? Para a gente começar hoje a nossa atividade de classe. O primeiro é aprender a conhecer. Aí vocês vão deixar 3 linhas, vão pesquisar e vão responder. O segundo pilar é aprender a fazer. Terceiro pilar, aprender a conviver. E o quarto e último, aprender a ser. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Vocês têm aí disponibilidade para pesquisar na internet, ou podem, se quiser, por um acaso, não tiver como fazer essa pesquisa, relacionar com a sua resposta pessoal. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Certo? A real educação escolar, vocês sabem que elas ultrapassam os nossos livros didáticos e os conhecimentos, os conceitos que foram formulados há muitas décadas passadas. Educar, na verdade, envolve aspectos sociais, culturais, pedagógicos e complementa várias situações que vêm aí da rotina familiar de cada um de vocês. Então, tudo isso que está relacionado à nossa rotina está também relacionado à liderança. Porque com o passar dos dias, com o passar dos tempos, nos nossos grupos, sendo o grupo familiar, o grupo escolar, que nós temos 2 grupos principais, onde nós desenvolvemos as nossas características. O primeiro é o grupo familiar e o segundo é o grupo escolar, certo? Então, vocês vão pesquisar agora, dar um tempinho aí e fazer. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, na aula anterior, nós falamos sobre líderes. Nós sabemos que temos diversos tipos de líderes. Temos aqueles líderes passados, né, que marcaram principalmente a história,
E a gente pensando assim, a gente consegue até citar alguns nomes específicos. E tem também os líderes da atualidade. Lembrando que o conceito de líder é um conceito que está sempre em movimento. Por quê? Não existe mais aquele conceito que para ser líder tinha que ser uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tinha vivido muito, com bastante experiência. Então, esse conceito nos dias de hoje caiu, certo? Basta ser uma pessoa que desenvolva características de liderança para ela se tornar um líder, certo? Então, nós falamos de algumas das características, que foi a autoconfiança, tomar decisões, resolver problemas, trabalhar em equipe, ter uma habilidade financeira, ter envolvimento e motivação e também o poder da palavra, que é um dos aspectos mais importantes. Então, às vezes, a pessoa ela não nasce líder, ela vive a liderança em algum determinado momento da sua vida. Já em outro momento, ela não é líder, ela passa a ser liderada. Então, isso está sempre em constante mudança. Okay? Então, nós fizemos a atividade da página 11 e a atividade da página 12. Lembrando que quem não fez a atividade tem a oportunidade também de fazer agora, certo? E quem não tem livro, na aula anterior eu coloquei, certo? Eu ditei todas as perguntas para quem não tem livro, copiar no caderno, responder e não ficar sem fazer atividade. E também mandar as atividades pelo aplicativo. Então, tem pessoas que eu nem sei se estão assistindo aula ou não, certo? Se estão acompanhando ou não, porque eu não tenho como acompanhar o desenvolvimento. Outras pessoas, sim, certo? Então, sempre durante as aulas eu vou colocar o nome, certo? Eu tenho recebido as atividades de Isabela Uchoa, certo? Estou recebendo as atividades, estou acompanhando, certo? Maria Clara também, ok? Então, no decorrer das aulas, eu vou sempre falando o nome de quem está mandando as atividades, é isso, porque estão assistindo em casa, e as outras que não estão, espero que estejam acompanhando e mandem as atividades pelo aplicativo para não ficar sem a pontuação, ok? Então, depois de passado o nosso capítulo de liderança, que é o nosso capítulo de teste, então você já está aí preparado, certo? Para estudar o nosso capítulo do teste, que é esse capítulo 1, que fala de liderança. No nosso capítulo 2, nós já vamos abordar algo chamado resiliência. E você sabe o que significa a palavra resiliência? Então, essa daí vai como a questão de número 2 para você responder agora como classe. O que significa resiliência? No livro nós temos uma definição, mas se você quiser colocar com as suas palavras, não tem problema. Você é livre para escrever sobre resiliência, certo? Então, neste capítulo, nós vamos trabalhar um tema muito importante, tanto para o empreendedorismo quanto para a sua vida pessoal. Então, muitas pessoas ainda hoje pensam que o conceito de empreendedorismo é só para quem vai abrir o seu próprio negócio. Não, são para situações do nosso dia a dia. Porque empreender quer dizer crescer. Então, você está
também não vai só crescer se você abrir o seu negócio, abrir sua própria empresa. Você vai crescer de acordo com as situações, com suas habilidades e suas competências ao decorrer do passar dos anos. Então, a resiliência, ela também está ligada à vivência do âmbito escolar. E essa característica, ela pode ser desenvolvida na infância ou na adolescência, sendo a escola o ambiente importante para esse exercício. Eu vou dizer por quê. A parte escolar e a sua dinâmica é uma fonte de experiência que vai muito além do desenvolvimento intelectual. Essa vivência coloca os jovens educados à necessidade de administrar as suas emoções, seja quando a escola é fonte da vivência que afeta as emoções, seja quanto às vivências externas que afetam, infelizmente, o comportamento e o desempenho de vocês na parte escolar. Porque vários fatores podem levar o aluno a ter um baixo rendimento e também a ter um alto rendimento. Então, tantos aspectos que estão relacionados ali ao ambiente escolar, quanto aspectos externos, né? Coisas que acontecem fora que faz com que o rendimento caia. Então, a gente vai explorar bastante esse conceito de resiliência de uma maneira mais próxima do cotidiano de vocês, ou seja, mais na faixa etária de vocês. A ideia é de vocês entenderem que as situações que são estressantes, elas fazem parte do cotidiano. E quanto mais cedo vocês aprenderem a lidar com o estresse, mais controle vocês vão ter de vocês mesmos. Certo? Então, é isso que nós vamos conversar ao trabalhar um pouco de resiliência. Então, você já ouviu falar nesse termo resiliência? Sim ou não? Esta palavra, ela vem sido muito mencionada. E você, eu espero que já tenha ouvido falar nela. Para entender melhor, vamos imaginar uma situação. Então, quem está com o livro, vai abrir o livro na página 13, vai acompanhar a leitura da história de Larissa, certo? E quem está sem o livro, vai só escutar atentamente aí o exemplo sobre resiliência. Larissa era uma estudante muito comprometida e com notas bem altas. Certo dia, seu pai precisou ser transferido de cidade e ela teve que trocar de escola já com um ano letivo bastante adiantado. Ao chegar à nova cidade e à nova escola, se deparou com uma série de adversidades, como saudade dos amigos queridos, dificuldade de se enturmar em uma escola onde os demais colegas já tinham laços de amizade. Ela se sentia muito só. Além disso, ela sentia dificuldade de acompanhar o conteúdo programático na nova escola, cujo sistema de ensino era bem diferente. O resultado disso foram notas bem baixas e um grande sentimento de solidão. Seus pais ficaram bastante preocupados com o processo de adaptação dela à nova cidade e com os resultados escolares muito ruins. Mas, passado este impacto, tiveram uma surpresa. Após passar alguns dias bem triste, Larissa começou a se enturmar na nova escola. Ela não desanimou por muito tempo e logo foi buscar novos colegas e professores, ajuda para melhorar seus resultados. Não demorou muito para ela se adaptar e reverter os primeiros resultados. Ela foi aprovada, fez novos amigos e matava a saudade dos amigos antigos pelas redes sociais. A história de Larissa é bem comum e pode ter acontecido até mesmo com você ou alguém próximo, certo? Então, resiliência é você não deixar aquele momento ruim, aquela situação ruim lhe abater. É você fazer por onde
buscar ajuda e melhorar e voltar àquele estágio bom que você tinha. Se você é um aluno bom, frequenta as aulas, gosta de estudar e por algum motivo está ali desanimado com nota baixa, você tem que fazer com que aquela situação saia dali, se reerguer para que tudo seja voltado para a sua fase inicial. Então, a questão 3 de classe hoje, certo? Você já passou ou passa pela situação de Larissa do texto? Certo? Se você já passou por isso, você vai nos contar. Se você está passando, você também vai contar. E se você nunca passou, ok. Você vai colocar que ainda não passou por essa situação. Você passou ou está passando pela situação de Larissa? Se sim, você vai explicar, certo? Se não, você não precisa dar aí a sua explicação, ok? A história de Larissa pode nos trazer diversas situações. Podemos perceber que, mesmo ela sendo uma excelente aluna, ela se deparou com uma situação que escapava do seu controle. Ela mudou de cidade, perdeu os amigos, o jeito de ensinar era diferente, mudou tudo, certo? E isso a desorganizou um pouco da sua rotina e teve algumas consequências que não foram muito agradáveis. Essa situação pode afetar tanto as emoções quanto o nosso comportamento na escola. E foi justamente o que aconteceu com Larissa. Contudo, passando, depois do impacto, Larissa conseguiu retomar sua rotina e seu desenvolvimento. Fez novos amigos e aprendeu a lidar com a saudade da vida que deixou para trás. Então, Larissa foi resiliente. Ela era uma boa aluna, aconteceu os fatores que fizeram com que ela tivesse notas baixas, ficasse triste, desorganizada e desanimada. Mas ela voltou para a sua situação original. Ela foi resiliente. Então, na vida, na escola, na família, profissional, sempre haverá situações inevitáveis e muitas vezes não vai ter opção a não ser se adaptar e lidar com elas, com situações que podem ter pressão e estresse e afetar a nossa vida de uma parte negativamente. Por isso é importante a lidar com ela e sermos resilientes, como Larissa mostrou diante das mudanças bruscas em sua vida. Mas, enfim, o que é resiliência? É a capacidade de algo retornar ao seu estado natural. Portanto, depende muito do contexto, porque existe aí vários tipos de resiliência, ok? Então, nós temos aqui a nossa parte da atividade de classe, que vocês vão fazer agora. A questão 1, a questão 2 e a questão de número 3. E em casa também, no caderno, vocês vão pesquisar um pouco sobre os tipos de resiliência, certo?
pesquisar. O primeiro tipo de resiliência é a ambiental. Pesquisar resiliência ambiental. Por quê? O que é que envolve a resiliência dentro do meio ambiente? Resiliência física. Como é que a gente vai poder definir a resiliência física? Resiliência democrática. Resiliência democrática. E a última, resiliência psicológica. Então, você tem aí os 4 tipos de resiliência para pesquisar, certo? E na questão 2, eu quero muito saber se você costuma ser resiliente ou costuma não ser resiliente, certo? Você costuma fazer algo para melhorar quando você vê que as coisas estão dando errado, ou você fica ali triste, abatida e fica um tempo ali naquela situação. Em qualquer momento que você já tenha passado. Você é resiliente. Por quê? Então, nós temos aqui a nossa atividade de classe, certo? E de preferência, se você quiser fazer a de classe e a de casa ao mesmo tempo, você pode fazer para que não perca ali a sua atividade ou esqueça, já faz a tarefa, já tira a foto, já manda pelo aplicativo, certo? Então, nós temos aí a atividade de classe e a atividade de casa, ok? Então, acompanhe o capítulo 2, certo? Leia um pouco sobre resiliência, pensem um pouco sobre situações envolvendo resiliência e façam a atividade do caderno. Só um lembrete, o nosso teste, quando for marcado, vocês vão ter os horários, os dias, tudo certinho, certo? Só o assunto, relembrando que eu já falei na aula de hoje, é o capítulo 1, falando sobre liderança, certo? Então, não deixe de ficar preparado com o nosso capítulo 1, falando sobre liderança, certo? Então, tenha um ótimo final de semana, boa quinta-feira a todos e até a próxima aula.